Começa agora mais um programa Família e Sociedade, feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para você, nosso telespectador, que sempre está conosco, nos brindando com a sua audiência. Já que o programa é sobre família, você vai estar comigo e também com a minha esposa, querida. Olá, tudo bem? Que bom ter você mais uma vez aqui com a gente. Espero que você goste do programa de hoje. Eu, por exemplo, vou gostar muito porque o assunto eu não entendo nada a respeito dele. Nós vamos né? falar, nós, né? Nós vamos falar sobre criação de meninos. E quem já acompanha a gente sabe que a gente já falou isso algumas vezes, nós temos 3 filhas, né? É verdade. A gente não entende nada de criação de meninos. Mas nós trouxemos alguém que é especialista no assunto, a professora Simone Quaresma, que também é conferencista e colabora num dos blogs aí de maior audiência no assunto, que é mulherespiedosas.com. É isso, né? .com.br. Isso. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Simone. É um prazer. Então, já introduzindo a questão, né? Criar meninos é tão diferente de criar meninas? Eu acho que sim, porque os objetivos que você tem são objetivos diferentes. Aliás, antes disso, né, qual é a sua constituição familiar? Você tem quantos filhos, quantos meninos e meninas? Então, nós temos 4 filhos, sendo os 3 primeiros rapazes e a mocinha por último. Ai. Dizem que eu estava tentando uma menina, mas não é verdade. Não é verdade. É abençoado. E aí, então, quais são as peculiaridades da criação dos meninos que você Então, na verdade, quando você fala em criação de meninos, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todo menino ele já nasce para ser um líder. Mas Né? da onde Então, vem isso, Simone? Da Bíblia, da palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que o homem é o líder, né? Então, quer ele assuma uma liderança na igreja um dia, quer não, ele vai ser um líder dentro de casa, né? Sim. Ele vai ser o chefe da família, né? Então, isso a gente tem que ter em mente quando a gente está criando os nossos filhos meninos. Isso parece que fica um peso um pouco grande sobre eles. Você acha que isso é verdade? Há um peso maior sobre os meninos em relação a essa educação do que Eu acho que não. Eu acho que são focos diferentes apenas, né? Então, principalmente se você tem uma família, um casamento bem estruturado, onde cada um exerce sua função, biblicamente falando, de maneira adequada, fica uma coisa tranquila, né? Fica uma coisa prazerosa para os homens verem o pai assumirem, né, essa responsabilidade e perceberem que não é esse peso todo. Né? Então, você está falando para a gente que a criação de meninos e meninas é bem diferente. É diferente. Eu penso que sim. Eu penso que você... Aliás, de filho para filho já é diferente. Sim. Né? Com cada filho tem as suas características, né? Algumas coisas que você precisa investir mais, algumas coisas que você precisa trabalhar mais. Né? E na questão de meninos e meninas, eu acho que sim. Eu acho que tem algumas coisas que você tem que incentivar nos meninos e outras nas meninas para que eles cumpram seus papéis aí na vida adulta de uma forma mais adequada. Quem está assistindo a gente pode estar aí com uma grande dúvida na cabeça, ou a melhor, um conceito de que esse tipo de diferenciação entre meninos e meninas é um pouco antiquado demais. Meio machista, talvez. Machista, chauvinista, sei lá, o nome que alguns dão para isso. Como você definiria isso? De fato, há esse preconceito em relação às definições bíblicas de papéis? Há esse preconceito por uma falta de entendimento do que é. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Posso sim, porque a própria liderança, quando você fala em liderança masculina, você está pensando, em qualquer liderança, você está pensando no exemplo de Cristo, que é aquele que veio para servir, né? Que se fez servo. Né? Então, quando você fala... líder servo. Um líder que é servo. Né? Então, quando você fala de criar um menino para ser líder, tem sim essa questão do machismo, por falta de entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, dá para a gente alguns... vamos instituir aqui os paradigmas, então. Né? O que é para você uma liderança segundo o mundo e o que é, na sua opinião, a liderança que está colocada sob a responsabilidade dos homens e criando meninos, eles têm que se tornar esse líder, ter como alvo esse padrão? O líder bíblico, ele dá a vida. Né? O líder bíblico ele está à frente não para massacrar ou para exercer um autoritarismo sobre os seus liderados, mas ele está ali para guiar, e guiar no sentido de proteger, né? De cuidar. É outra visão. É outra visão. Né? Então, olhando por aí, você tem que ensinar o seu menino a ser sensível
aos sentimentos da mulher, você tem que ensinar o seu menino a olhar com carinho para as coisas que para a mulher é importante, que para ele não são importantes, mas que para a mulher é importante. Então o papel da mãe aí é muito importante, porque ela tem que estar passando essa visão para o filho, ensinando ele a ser esse líder, que vai carregar todo mundo junto de si e ao mesmo tempo vai ser amado, vai ser admirado, vai ser querido. Agora, talvez essa seja uma dúvida de muitas mães, né, que estejam nos assistindo, muitos pais, né, que estejam nos assistindo. Por exemplo, às vezes o menino não tem essa característica de liderança. Essa questão da liderança, ela é válida para todos os meninos? Todos os meninos precisam ser criados de forma a que venham assumir um papel de liderança mais à frente? Eu creio que sim, porque tirando os que serão celibatários, que são poucos, todos eles vão se casar. Então, todos eles vão precisar, e a função da liderança não tem a ver com a personalidade, né? O ímpeto, o ser mais tímido, o ser mais falante, né? Não tem a ver com isso, tem a ver, é a função mesmo, né? Então, eu acho que por isso a gente precisa conviver tão de perto com os nossos filhos e conhecê-los profundamente, para ver onde está a fraqueza daquele menino, né, onde ele não está conseguindo deslanchar e investir. Né? Então, por exemplo, você começa dando responsabilidades para ele, já visando o futuro. E aí, quando você dá responsabilidade, talvez, né, um filho, eu que tenho 3, né, então uns vão mais rapidamente e cumprem aquilo ali, e outros já são mais tímidos. Então, nesses que são mais tímidos, você investe mais, você dá mais responsabilidades. E aí, ele falha, você investe mais pesado, você não dá para trás. Ou seja, o papel dos pais na educação dessas crianças é fundamental. E você precisa conhecer muito bem o seu filho para você tratar destas questões. Aí vem a questão do tempo também embutida nessa ideia, né? Muito importante, porque ele vai aprender o filho menino com o pai, com o exemplo de pai, por isso também é tão importante, né? O padrão familiar do casamento aí, porque cada um cumprindo o seu papel, então a criança está vendo isso, né? Está vendo a liderança amorosa, cuidadosa do pai e a submissão alegre e gentil da mãe, com essa autoridade boa sobre ela, né? E a mãe ali o tempo todo nos detalhes, nas coisas pequenas, né? Não nos grandes eventos, mas nos pequenos acontecimentos do cotidiano, né? Então o tempo é fundamental, importantíssimo. E quando é que você começa a fazer esse treino, vamos dizer assim? Desde sempre, né? Nas menores oportunidades que a gente tiver, desde pequenininhos a gente pode já investir nisso, né? Nessa questão da liderança, de dar autonomia, né? Porque filho, você não fala para um filho homem com 18 anos, pronto, você fez 18 anos, agora você já está pronto. Não é assim. Aos poucos, eu brinco que é um jogo de puxa e solta, puxa e solta. Sim, processual, né? Então desde muito cedo você tem que ir dando autonomia, lógico, gradual e de acordo com a idade, com a responsabilidade, com o entendimento, mas principalmente para os filhos homens, né? Para que quando chegar a hora deles voarem sozinhos, eles estarem realmente preparados, prontos para isso. Né? Eles estarem seguros para isso. Porque você já delegou responsabilidades a ele desde muito cedo. Você já o preparou para aquele momento, né? Exatamente. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enxerga hoje, né? Talvez os pais, você vê, talvez na sua experiência, que os pais, eles protelam um pouco esse treino? Eu acho. Na verdade, eu acho que eles nem protelam, eu acho que eles pensam que vai acontecer as coisas vão acontecer. Exatamente, né? Que ele simplesmente vai se tornar um líder, um homem capaz aquele homem que a sociedade espera, mas na verdade ele não está preparado. Exatamente, eu acho que as pessoas deixam acontecer. Uma coisa muito curiosa que você falou que eu não tinha pensado nisso ainda, era que cabe à mãe o papel de ensinar ao filho como ele vai tratar as outras mulheres, né? E geralmente a gente fala, não, o maior modelo para o menino é o pai, né? A mãe não. Eu não tinha parado para pensar nisso aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso depois do nosso próximo bloco. Então você não saia daí, o assunto está bem interessante. Nós voltamos já com o programa Família e Sociedade.
Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Família e Sociedade, tratando do assunto Criando Meninos. E a nossa convidada é Simone Quaresma, que tem um punhado deles. Sim. Tem 3. Simone, esse negócio de ensinar o menino a ser sensível, geralmente os pais, sei lá, investem naquilo que eles chamam de masculinidade, né? Então eles gostam quando o filho é bruto, meio selvagem. Meio ogro, né? Meio ogro, né? Então, como lidar com isso, né? Qual a necessidade de ser sensível para o homem, para o menino que está sendo criado? O menino, ele já nasce assim mais agressivo, né? Já é da constituição dele. Então, cabe a nós mostrar o lado rosa da vida para eles. Né? Então, isso se desenvolve naturalmente com a amizade que você tem com seu filho. Né? Então, lá em casa a gente sempre conversou muito, a gente sempre foi muito amigo. E eu sempre fazia questão de mostrar as coisas que eu sentia para eles. Por que eu estava chorando, o que naquela conversa ali que nós tivemos não foi bom, por que ele falou daquele jeito comigo ou com o irmão dele, fazendo com que eles olhassem para aquilo que eles estavam falando, olhassem para aquilo que eles estavam fazendo e tentassem tratar comigo diferente de como eles tratavam entre si, né? Que dá uma resposta para cá, uma resposta para lá e está tudo resolvido. Não, meu filho, a mulher é diferente, tem que ter mais cuidado. Eu sempre ensinei a eles, tenha muita paciência quando elas estiverem naqueles períodos difíceis. Leva chocolate, leva flor. Eu sempre disse isso para eles porque era uma coisa que, além deles verem o pai fazendo, eu queria que eles entendessem com as minhas palavras. Né? Claro, então, eu acho que a amizade entre a mãe, mulher, é a primeira mulher da vida de um menino, é a mãe. Então, se esse relacionamento não for um relacionamento franco, aberto, em que ele confie... Transparência, né? Eu acho que a palavra é essa. Né? Exatamente. Mas você acha que você se expôs para eles? Muito, né? sim. E eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade dessa exposição. Verdade. Né? E você acha que... É verdade. É bobagem isso. Bobagem, é bobagem. Eu acho que esse é um ponto muito joia esse, porque você não pode ter isso. Você não pode ter medo de dizer que errou. Você não tem medo de pedir perdão. Você não pode ter medo de dizer para ele as suas fragilidades. Exatamente, porque fica aquele aspecto, né, de que você você é autoridade, igual, você é autoridade sobre eles. Isso aí. Então você não pode se mostrar. Degrau, você não pode demonstrar fraqueza isso é um erro. Ou até mesmo querer poupar, né? Não, estou sofrendo, mas meu filho não pode. Ele não precisa sofrer o que eu estou passando. Péssimo. Então acho que o ambiente familiar ele é extremamente propício para você mostrar tudo que você é e tudo que você sente. Enriquecedor, né? É muito enriquecedor. Então, não só no relacionamento conjugal, mas abrir isso para os filhos, porque eles fazem parte disso. Né? Eles estão ali no trato do dia a dia com você e com seu marido, então eles veem. Então, por que não falar? Já que eles estão vendo né, como as coisas acontecem, as dificuldades que você tem, os sonhos que a família tem, os sonhos que o casal tem. Então, acho que precisa falar, precisa tem que partilhar, abrir o coração, precisa. E qual a relação que você vê entre criar os meninos e o relacionamento entre marido e mulher? Ou seja, qual é a base matrimonial para se criar meninos? Existe relação entre as duas coisas? Eu acho que se o teu casamento não tiver calcado e firmado naquilo que a palavra de Deus diz, fica muito difícil o resto. Como que você entende isso? Qual seria, então, o papel do homem e o da mulher? O papel do homem como cabeça, o papel da mulher como ajudadora, auxiliadora. Então, a família tem uma meta. Não sou eu com a minha meta, ele com a meta dele. Nós temos uma meta. Ele está indo à frente, eu estou aqui dando todo o apoio. Dando suporte para ele. Né? Nós somos uma equipe. Né? Eu sempre gosto de falar isso. Nós somos um time. Né? E quando os meninos veem isso, quando as crianças percebem isso, às vezes você não precisa nem dizer, olha, tá vendo, esta é a função do pai, esta é a função... Não, eles percebem, a coisa está muito clara. É por isso que quando você fala em criar filhos, você tem que olhar para si primeiro. Né? Você tem que olhar para o seu casamento, porque não adianta você dizer uma coisa para eles e você viver outra completamente diferente. Né? Então, se você em casa é a mandona do lar, qual que é o referencial que eles vão ter? Né? Esquece. Né? Porque a criança ela entende muito do que você é. Ela quem sabe... é que responde, quem é que decide. Exatamente. E criança percebe isso, criança é
É ligeira, né? É ligeira para perceber as coisas que a gente nem percebe. Nós não percebemos. Diagnostica o problema antes da gente. Antes da gente. E aí, de repente, eles saem com uma frase que você fala, uau. Tipo, uma amiga minha esses dias falou para mim, a gente estava em casa conversando e o menino dela falou, mamãe, você já perguntou isso ao papai? Ah, não precisa, né? Você resolve. Mas não foi crítica. Sim, ele só constatou que o pai dele era quem tomava, que a mãe dele era quem tomava as decisões ali, né? Então, quer dizer, o casamento, se ele não está bem estruturado em suas funções, e vale ressaltar aí que essa questão de funções, e esse nome é muito bom, funções, porque o homem não é mais que a mulher não é mais que o homem, a Bíblia fala isso. Né? Nós somos irmãos em Cristo, nós somos um só corpo. A Bíblia manda nós nos sujeitarmos uns aos outros. Sim, no temor de Cristo, né? Em amor. Como a mulher se sujeita ao homem é sendo submissa, ajudadora. Como o homem se sujeita à mulher é sendo amoroso, sendo cabeça, dando a vida. Né? Então não é uma questão de hierarquia. Acho que é uma questão bem, funcional. assim, o homem a mulher é chamada na Bíblia para viver para o homem e o homem para morrer pela mulher. Né? Quer dizer, o papel do homem é muito mais difícil. As mulheres que não entendem o que é ser uma auxiliadora idônea e acham que é muito difícil... que você está se rebaixando, exatamente. Né? Você está num patamar na verdade, abaixo. É prazeroso, é delicioso você se colocar no papel que Deus colocou para você quando seu marido também se coloca. Né? Então, as coisas se completam. Sim. Né? Porque Deus é um Deus perfeito. Ele fez para que fosse assim. Agora, Simone, existe algum aspecto da criação dos meninos que você entende que seja mais difícil e que precisa ser mais trabalhado? Eu acho. Eu acho que tem um aspecto muito importante que é o aspecto de ceder, de dar o melhor para o outro. E se tem uma coisa que um chefe de família precisa, é ficar sempre com a pior parte. Né? E hoje a gente vê os meninos sendo criados como... reizinhos do mundo, né? Sim. O mundo gira em torno de mim, então o melhor prato é o meu, a melhor blusa é a minha. Até mesmo porque o sentido mundano de liderança é esse, né? De ser servido, Exatamente. de tudo girar em torno de si. Né? Exatamente, e aí vai refletir dentro de casa. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa remar contra a maré, né? Do conceito, né? Do mundo, do conceito desse século, né? É exatamente isso, você ficar com a pior parte. Você dá o melhor bife para sua esposa, o melhor lugar, e feliz, né? Gostar de Eu tenho o prazer de fazer isso, né? Exatamente, ter prazer de ser forte para suprir. De prover. Forte para prover, forte para dar. Né? Da tua felicidade ser a felicidade deles, e não a sua. Eu acho que o grande problema é na contramão. Né? É que o referencial bíblico nunca foi o referencial secular, não é? Então, aquilo que se tinha antigamente, né, daquela a esposa servil, e muita gente interpretava como aquilo sendo cristianismo, né? Submissão, não, isso não é cristianismo, isso não é submissão. Servil não é ser submissa. Né? E aí, então, vem para um outro extremo, né, como se fosse um efeito meio que pêndulo, né, para o outro lado, né? Isso aí. Com a mulher agora, ela então vai completamente dependente, dona do pedaço. É isso aí. Rompendo com aqueles padrões do cristianismo, só que aquilo não era cristianismo. Exatamente. Né? Tem uma questão que eu queria perguntar para você. Tem muita gente que talvez possa se sentir frustrada. Um exemplo disso são algumas mulheres que são casadas, algumas até de famílias evangélicas, de cristãs, e dizem assim, olha, meu marido não quer ser o líder de casa. Ele abandonou esse papel. Como criar meninos quando você não tem um companheiro ou quando você não tem um companheiro que ajude, presente, mas ausente? Muito difícil, né? Porque a paternidade e a maternidade são reflexos da paternidade de Deus, né? Como se Deus tivesse dado um pouquinho para o homem e um pouquinho para a mulher. Né? Então, o pai e a mãe têm características diferentes que vão... Na unidade deles, construir o caráter. Exatamente. Então, realmente, é difícil, né? Mas não é uma coisa impossível. Eu acho que a mulher aí tem que se desdobrar nessa função, né? Para ensinar, não só com as suas palavras e com as suas conversas, mas através da palavra de Deus. O que a palavra de Deus requer desse menino. Tem que ser um pouco pai e um pouco mãe. Um pouco pai e um pouco mãe, porque o investimento eu acho que tem que ser maior, né? Porque quando você tem a figura de um pai que exerce a autoridade bíblica, a autoridade verdadeira, aquilo está muito impregnado na alma desse menino. Sim. Né? O que você acha que é pior, Simone? Não existir a presença masculina ou
a presença masculina ser só física e ele ser completamente passivo e a mulher ser... Isso, difícil. Eu acho que os dois são igualmente ruins. Agora, Simone, no caso de uma mãe que, de repente, não é casada, ou uma mãe que é viúva, existe alguma forma dela apresentar a masculinidade ou apresentar esse papel de líder para o seu filho? Eu acho que ela precisa se cercar de bons amigos, pastores, né? Ter algumas pessoas por perto para que ele veja na prática o que é aquilo que ela está ensinando. Teoricamente. Eu acho que isso, então acho que a família aí tem um papel muito importante, a família maior, Sim, né? da fé. Tem um papel muito importante nisso, de chegar junto. O caso de um avô, famílias. de um tio, Sim, talvez, né? Do irmão dela. O pastor, os jovens da igreja, né? Os homens da igreja, estarem perto dessa mulher. Às vezes a gente é muito omisso em relação a isso, né? Como igreja. Eu percebo que né? sim. Então a gente precisa, os homens precisam se ligar nisso e chegar perto. Tem aquele menino, né, filho daquela pessoa. Então, que... chega junto, chama para tua casa, leva para jogar uma bola, porque algumas coisas eles precisam sentir, né? Algumas coisas eles precisam ver acontecer. A gente percebe na própria palavra que Deus ele tem muita preocupação com essas pessoas, né? Com a viúva, exatamente. com o órfão. Sim, e muitas vezes talvez a gente não esteja atento a esse papel que nos cabe, né? Do auxílio a eles. Né? A gente fica tão preocupado às vezes com que idade de comer, né? Que se esquece que as necessidades vão muito além disso. Muito além disso. Tem razão. Você tem dado essas palestras em várias partes do Brasil, né? E tem lidado com muitas pessoas. Como é que é a reação das pessoas em relação a... Olha, eu tenho me surpreendido, eu tenho encontrado gente muito sedenta de saber como que a teologia pode chegar às minhas mãos. A prática. Porque, para falar a verdade, você ter esse conhecimento é um certo alívio até. Sim. Né? Poxa, eu encontrei um norte para né? Exatamente. Para trilhar, isso né? É libertador. É libertador. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quer não, né? Nossa teologia precisa ser prática e pragmática também, porque só não atinge resultados, né? Que espécie de crença é essa? É o que eu sempre falo. Quando a gente cria filhos, a gente tem que ter a teologia aqui, precisa. Ela tem que descer para cá e ela tem que virar atitude, ela tem que virar ação. Né? Então, eu tenho encontrado, sim, algumas pessoas que têm resistência, mas porque não entendem. Entendo. E aí, quando você senta e explica e mostra na Bíblia, olha só, é assim. Eu acho que as pessoas têm muito essa questão do machismo, de achar que a mulher que isso diminui, né? Inferioriza a mulher. Por causa então, um entendimento errado, aí sim, cria uma barreira muito grande. Mas quando você explica, as mulheres gostam. De entender qual é o papel do homem. Quem não gostaria de ter do seu lado um homem que é capaz de dar sua vida por ela, né? Exatamente. Então, quando elas entendem isso, elas ficam felizes. Eu espero que as minhas filhas tenham a oportunidade de conhecer esses rapazes que estão aí. Pois é, oremos. Aprendendo sobre isso. É verdade, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que não é fácil. Tem esse aspecto, não é, que quando você pode mostrar na prática com a sua própria família, olha, nós vivemos assim, e nós somos felizes vivendo assim, e tem dado certo, não é? Porque o que a gente percebe é que, aliás, esses dias, algumas semanas, saiu uma das revistas de maior circulação no país, uma reportagem sobre mulheres que abdicaram do direito ou do desejo de ter filhos em função de uma carreira profissional. Sim. E a gente vê, né, onde isso dá, né? Eles criam partições na vida, umas vão bem, outras não, mas eles não estão nem aí, né? Não é uma coisa que dá certo, né? Ou então adiam demais, né? E você vê como o poder da família, né? dessa convivência harmoniosa, tem um poder tão grande que muda a perspectiva dos filhos. Então, os meninos são meninos que querem casar logo, que querem achar logo a sua esposa e constituir logo família, porque acha que é gostoso viver em família. Sim. Porque olha para o relacionamento dos pais e vê um relacionamento adequado e desejam isso para si. Pois é, e o contrário também é verdadeiro. E o contrário também é verdadeiro. Se o relacionamento não é bom. Ou o menino ou a menina fala em casar, que você é louco, vai aproveitar a vida. Isso, como se não houvesse vida depois do casamento. Exatamente. Pronto, agora acabou minha vida, eu casei. É isso aí. Como dizia o outro, ou a menina se cresce, fica bobo e casa. Né? A coisa não é bem assim, não, né? Não é nada assim. Então tá certo. E você, como a sua experiência, tem alguma coisa assim que marcou no seu relacionamento com seus filhos, que você poderia compartilhar com a gente, alguns fatos assim que foi muito pitoresco na criação dos meninos? Olha, os meus filhos eram terríveis.
todos eles. Eu não tive essa moleza de ter filho, né? E eu até estava falando com você hoje de manhã, né? Como Sim. é bom quando os nossos filhos mostram logo quem são. Diferente daquele filho mais calminho, mais sonso, né? Então, os meus todos eram assim. E então, nós tivemos muitos embates, desde muito cedo. Né? Mas quanto mais embates nós tínhamos, mais maleáveis eles iam ficando, né? Então, eu acho que a coisa que mais me marcou nessa caminhada maravilhosa que é ser mãe, é perceber que hoje eles são adultos, né? O meu filho, o homem mais novo, tem 18 anos já, e o quanto eles são amigos. Então, eles chegam da faculdade, chegam do trabalho, eles vão deitar na nossa cama. Às vezes, o meu esposo está com sono, quer dormir, e eles estão contando como foi o dia, contando as angústias, contando as dúvidas deles. Então, Porque isso tem total liberdade, isso né? é maravilhoso, isso é maravilhoso. E isso não tem a ver com não corrigir, não disciplinar, não tem a ver com isso. Pelo contrário. Né? Durante a infância deles, eles foram muito corrigidos, muito disciplinados, mas sempre em amor e sempre trazendo para junto de si. Quer dizer, o resultado da sua experiência criando meninos é que trouxe uma unidade familiar maravilhosa. Maravilhosa. E amizade. Que bom. Amizade. Bom, muito bom. Eu queria continuar falando sobre esse assunto, mas nosso programa está no final. Pena. Não perca, nós vamos ter um outro programa com a Simone falando sobre a criação de meninas. Então, não perca aí, acompanhe a nossa grade, a nossa programação, para você ter esse contato também com esse outro universo. Simone, muito obrigado pela sua presença conosco. Foi uma joia. A Simone também, como eu disse a princípio, ela faz parte do blog, é colaboradora de um blog chamado mulherespiedosas.com.br, que está aparecendo aí no seu vídeo, aí o endereço para você acessar lá e conferir os textos dela. Excelentes. É isso aí. Excelente. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e nós vamos ficando por aqui. Se você quiser contribuir com alguma sugestão, crítica, você agora tem um outro endereço aí na tela, que é o nosso e-mail, que é famíliasociedade@mackenzie.br, sem o com, hein? Não se esqueça. E obrigado. Nós nos vemos então no nosso próximo programa Família e Sociedade. Inscreve pra gente e até o próximo programa.